É isso aí, estamos começando aqui o nosso Pés na Rocha, um podcast que vem trazer para você um estudo bíblico, reflexões bíblicas. Por que pé na rocha? Porque a rocha, que é a palavra de Deus, é o nosso fundamento e nós estamos firmados nesse fundamento. Para darte las gracias, Señor. Estamos aqui com o pastor Yukio Yasaka e hoje nós vamos tratar sobre o tema do homossexualismo, homossexualidade, um tema que está quente aí. Paz do Senhor, Hugo, paz do Senhor a todos os ouvintes. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso essa análise bíblica que vamos fazer sobre o assunto do homossexualismo e também os assuntos gerais que vamos tratar aqui através dessa análise geral, tanto bíblica como secular. Homossexualismo, homossexualidade, queremos simplesmente dizer, algumas pessoas dizem que homossexualismo se refere à doença e não deve ser falada essa palavra, mas isso não é verdade. Se eu falo para você protestantismo, sim, isso quer dizer que eu sigo a ideia protestante, não quer dizer uma doença. Isso até é uma balela, porque nunca foi afirmado por nenhum pastor que é uma doença. Isso, a questão do pastor, do líder cristão, dos cristãos tratarem o homossexualismo, não é uma questão de doença ou de nascença, né? Então, muitos homossexuais querem que seja tratado de uma forma de nascença, ou seja, a pessoa já nasce homossexual. E nós sabemos que não é nada disso, a ciência não provou que existe cromossomo homossexual, realmente é homem e mulher. E antes até da questão científica, nós queremos afirmar que nós estamos aqui para falar sobre a Bíblia, uma visão cristã. E antes da gente entrar na questão do homossexualismo, eu queria falar sobre o propósito de Deus quando Ele criou a humanidade. Gênesis capítulo 1, o verso 27. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Existem bíblias que vão estar homem e mulher os criou, mas se nós vamos para o original, no hebraico, vão ser as palavras zakar, equivalente ao macho, sim, e nakeba, equivalente à fêmea. Então a Bíblia é clara e mostra que Deus criou macho e fêmea à sua semelhança como personalidade para viver um compromisso no matrimônio. Sim, a questão da criação de Deus, Hugo, é referente ao padrão que Deus estabeleceu para o homem, o projeto de Deus para o homem. Deus já visava a família, a multiplicação do ser humano, e nós temos aí da parte de Deus realmente o projeto de Deus para a vida do ser humano, que não é ele ser um homossexual ou ter relação homoafetiva, mas ele é realmente se relacionar com o sexo oposto. Ele nos relata algumas situações de homossexualidade, de homossexualismo, e nós queremos compreender melhor. Olha, essa situação. Essa questão do homossexualismo, ela é bem antiga. Apesar de ser um tema que hoje tem tomado a mídia no Brasil, é um tema antigo que começou aí, segundo a Bíblia, no livro de Gênesis. Passou por Roma. A Roma ela foi muito dominada por essa atitude homossexual, mas o primeiro registro que nós temos bíblico na questão do homossexualismo se encontra em Gênesis capítulo 19, versículo 5. Foi quando os homens de Sodoma e Gomorra queriam pegar os visitantes ali, os anjos que estavam numa figura masculina na casa de Ló, e queriam ali pegar aqueles homens para praticar atos sexuais. O texto diz assim, Gênesis 19:5: e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então nós temos aqui essa palavra conhecer, ela no sentido original, no hebraico, ela significa iada. Conhecer, seja num relacionamento de amizade ou conhecer num relacionamento sexual. Por que nós falamos que é num relacionamento sexual? Pelo contexto bíblico, que diz assim em Gênesis 19:8, Ló ofereceu as suas filhas ali e disse ainda que elas eram virgens. Então é muito interessante que o contexto mostra
que aqueles homens queriam praticar atos sexuais com aqueles visitantes de Ló. A mesma coisa no texto de Juízes capítulo 19, 22, de um homem que estava em viagem, ao qual os homens da cidade, diz a Bíblia que eram filhos de Belial, bateram na casa deste homem e queriam que o seu visitante viesse a realmente a ser colocado para fora para que eles pudessem ter relação sexual. E o contexto diz que esse homem ofereceu as filhas, ofereceu a concubina foi colocada para fora e praticaram o estupro com aquela mulher a noite toda, diz a Bíblia. Mas a vontade daqueles homens era realmente pegar o visitante. Então nós temos aqui alguns relatos, né, de relacionamentos homossexuais na Bíblia. E algo que Deus é contra. Isso já mostra no livro de Levítico, no capítulo 18, 22, que tem um mandamento ali que diz assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Um texto também que confirma isso está em Levítico 20, 13, que fala que o homem não deveria deitar com outro homem como se fosse uma mulher. Então no Antigo Testamento nós temos visto que não é o padrão de Deus para o ser humano o ato de homossexualidade, o homoafetivo. Deus foi contra isso e foi abominação, e já é uma coisa antiga que acontecia de os homens estarem ali praticando a questão do estupro com outros homens, o homossexualismo. É interessante, é bem claro por essas passagens, pastor Kio, mas nós temos visto muitos que se dizem pastores, que são evangélicos, e eles afirmam que o Antigo Testamento ele fala de lei, ele fala de uma aliança antiga, ele tem uma visão retrógrada. Como que nós podemos compreender isso? A Bíblia, ela realmente, na sua totalidade, ela concorda que Deus é contra essa questão da homossexualidade? Olha, Hugo, nós temos a Bíblia como regra de fé e conduta. Nós devemos entender o seguinte: para eu dizer que sou um bispo ou um homem que foi chamado por Deus para exercer uma função entre o povo de Deus, nós temos que observar aqui um certo parâmetro, né, de moral referente àquilo que Deus pede de um homem que vai trabalhar. Nós vemos um padrão bíblico para um bispo. Um bispo deve ser marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Essas pessoas, elas se auto-intitulam pastores, porém elas não observam o texto com aquilo que existe na criação de Deus e no Antigo Testamento. Eu entendo claramente esse texto de 1 Timóteo, no capítulo 3, mas e ainda assim, pastor, se eles chegam e afirmam que eu não tenho argumentos neotestamentários para defender essa posição de Deus contra o homossexualismo? Olha, eles não conhecem a Bíblia, Hugo. Por quê? A criação de Deus é macho e fêmea, como você citou no texto original. Nós mostramos a questão da lei. A lei, Hugo, apesar de ela não ter um poder sobre a igreja, no sentido nós estamos no tempo da graça, mas nós não podemos deixar de observar a questão do caráter de Deus. Nós não estamos debaixo da lei como igreja, porém, o que eu quero que o ouvinte entenda é que a lei revela a vontade de Deus para o ser humano. Ou seja, a lei de Deus para o homem é aquilo que reflete o que Deus é na vida do ser humano e na sua própria existência. Então nós não podemos deixar de observar que, por mais que nós estejamos debaixo da lei, né, eu quero reforçar isso, a lei nos mostra o caráter de Deus. E pode se auto-intitular pastor, porém, ele não vai ser um pastor reconhecido por Deus conforme a Bíblia Sagrada. E no Novo Testamento, nós também temos textos que falam na questão da homossexualidade. Eu tenho um texto muito interessante em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, que diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então olha que coisa interessante. A Bíblia coloca o ladrão, o bêbado, o avarento, o maldizente, os roubadores no mesmo nível de pecado. Não que não seja um pecado diferenciado, mas o castigo é o mesmo para ambos, seja um ladrão ou seja uma pessoa que pratica o homossexualismo. Eu tenho 3 palavras interessantes aqui
que nos falam a questão da homossexualidade. Número 1, não só da homossexualidade, mas da imoralidade. O texto não erreis, nem os devassos. Essa palavra no original grego significa a palavra pornos. Ou seja, nem os devassos, ou seja, aquele que pratica a imoralidade sexual vai herdar o reino de Deus. Outro texto interessante fala: nem os idólatras, nem os adúlteros, e nem os efeminados, e nem os sodomitas. Olha que coisa interessante. Por que a Bíblia coloca aqui nem os efeminados, nem os sodomitas? A maior corrente teológica acredita que nem os efeminados é aquele que pratica a relação homossexual de forma passiva. E os sodomitas, aquele que pratica a relação sexual com o mesmo sexo de forma ativa. Então nós temos aqui os devassos, que é a questão da imoralidade sexual, nem os efeminados, que é aquela pessoa que deixa as características masculinas e ele vai para uma relação homossexual de forma passiva, e também os sodomitas, que vai para uma relação sexual de forma ativa. Este versículo é muito interessante e ele fala que essas pessoas também perdem a salvação. Isso comprova que realmente os argumentos deles caem por terra. Se você falar que Deus aprova o homossexualismo, você vai ter que falar que ele aprova a idolatria, que ele aprova todas essas coisas. Sim. Na questão de pecado, né, nós sabemos que existe uma diferenciação de atitude do pecado, mas a questão do salário do pecado é a mesma. Por mais que essa pessoa não seja um assassino, não seja um ladrão, nós não queremos aqui dizer que essa pessoa ela tem o mesmo nível de pecado, de ela praticar uma imoralidade sexual, mas a questão, seja qual for o pecado que essa pessoa venha a viver praticando, vai levar ela a não herdar a vida eterna com Deus. Então nós temos aqui o texto de Romanos 1, 26 e 27, e olha que coisa interessante, porque até as mulheres, diz ali em Romanos, que mudaram, né, o seu costume natural. Por isso Deus, em Romanos 1, 26, por isso Deus os abandonou as mesmas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Então o interessante é que o Novo Testamento, eles tratam que o homossexualismo realmente é uma prática que não é aprovada por Deus, né, e apenas uma questão de conhecimentos gerais. A história diz que a palavra, né, lésbica, ela vem de uma ilha chamada Lesbos, da Grécia. Nós temos muitos argumentos que são consistentes, e eu acredito, pastor, que esse texto de Romanos, o primeiro capítulo, é o mais claro, que às vezes as pessoas falam, mas tem realmente passagens onde posso procurar? Deus, ele realmente nos especifica, não é uma questão obscura. A questão aqui não é uma questão obscura. O problema é quando eu uso o texto para defender os meus ideais. E a Bíblia se defende. Deus, ele é um ser tão maravilhoso, tão perfeito, que ele deixou uma palavra que ela mesma se defende. A criação do padrão de Deus para a vida do ser humano, homem e mulher. Deus não criou homem e homem, Deus não criou mulher e mulher. Deus criou homem e mulher. Esse relacionamento, não podemos esquecer que viria os seus descendentes, a multiplicação. No Antigo Testamento nós vemos, já reforçando aquilo que eu já falei, a questão do estupro, da relação homossexual, já no Antigo Testamento, que não é uma coisa nova. Isso passou pelos impérios, aquela coisa toda. No Império Romano, como eu já disse, teve uma ênfase muito forte nessa questão. E no Antigo Testamento, no livro da lei, ali nos Levíticos, conhecido como a Torá, está a proibição dessa atitude. E no Novo Testamento tem padrão para bispo, não é? E tem padrão para pessoas que creem em Deus e que querem e almejam a vida eterna com Deus. Então nós temos aqui uma breve análise bíblica do que representa o homossexualismo para Deus. Está fora do padrão de Deus. Eu acho que essa breve análise nos deixa bem explicado que nós entendemos, nós já declaramos que nós cremos que a Bíblia, ela é o nosso padrão de fé, e entendemos que ela tem essa visão. Deus, ele tem um padrão de homem e mulher, e qualquer coisa contrária a isso é imoralidade. Foge do padrão de vida, do Criador, né? E a homossexualidade é simplesmente uma dessas fugas, uma dessas deturpações desse caráter. Nós temos visto
uma briga na mídia entre pastores e até católicos, cristãos e pessoas combatendo a questão não dos homossexuais, porque na verdade nós não temos nada contra os homossexuais. Sim. Nós não concordamos com a prática, Sim. assim como não concordamos com nenhuma prática de pecado, mas não temos nada contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. E tem surgido um esquema premeditado de ativismo gay. Então, contra os homossexuais nós não temos nada. E uma coisa interessante ressaltar é que até homossexuais têm se oposto aos ativistas gays. Sim, eles têm se dividido da seguinte forma, né? A questão dos homossexuais em buscar uma lei que venha defendê-los e dar ali para eles uma proteção diferenciada na Constituição, e também a questão dos ativistas gays, que não envolve somente a questão de defesa de conduta, mas de visão política também, de benefícios políticos, eles querendo tirar aí alguma coisa de benefício do governo, pessoal, financeiro, e com isso também entre as guerras dos partidos políticos aí que nós temos visto no Brasil na mídia. E tudo visando o poder, né, pastor? Algumas pessoas podem até achar estranho o que eu vou falar. Eu acho que qualquer grupo social deve defender os seus ideais. Eu sou contra a prática homossexual, eu sou contra o que eles praticam. Mas eu acho que numa democracia, todos os grupos têm a liberdade. É importante a liberdade de expressão, não é? Exatamente. Isso é democracia, nós temos a liberdade de expressão. E justamente, Hugo, é isso que esta lei está querendo tirar. A liberdade de expressão. Eles não querem ser confrontados, né? Em dizer que essa prática não é certa, em dizer que essa prática é promíscua, em dizer que essa prática não é aceita por Deus. Então essas leis, elas visam dar uma proteção especial aos homossexuais, até mesmo de você falar a sua ideia referente a esse assunto. Isso que está gerando um grande problema e uma grande dor em toda a questão do assunto no Brasil. A questão é complicada porque eles não estão buscando os seus direitos, eles não estão buscando proteção contra agressão física, contra a violência. Infelizmente, apesar de eles clamarem e dizerem tudo uma luta contra aquela agressão aos homossexuais, o que eles realmente estão apresentando nos seus projetos de lei é favoritismo. Eles terem prioridade sobre as outras organizações, os outros grupos. Nós entendemos que no Brasil existe a liberdade de expressão, ainda que ofensiva. Sim. Ainda que ofensiva. Se eu estou caminhando na rua e uma pessoa me insulta, sim, isso não quer dizer que eu vou colocar aquela pessoa na cadeia. Isso. Não estou dizendo não digo insultar, mas eu digo não concordar com a sua prática. Você vê, no Brasil, eles fazem piadas de presidente da república, eles fazem piadas de pastores, eles fazem piadas com negros, eles fazem, que negro já é crime, não é? Porque entra na parte do racismo. Sim. Eles fazem piadas com português, eles fazem piadas. Agora, piada com prática homossexual não vai poder, porque se essa lei foi aprovada e você fizer uma piada, ou até ir contra essa questão da atitude homossexual, de não concordar e se manifestar contra isso, você pode ser preso até 5 anos de cadeia, aí de 2, se não me engano, 3 a 5 anos de cadeia. Então, quer dizer, eles querem um favoritismo com essa lei, eles não querem ouvir nada contra essa prática. E isso é um grande problema que vai contra até mesmo a Constituição brasileira. E eles querem jogar essa questão junto com o racismo. É diferente, porque nós cremos, Hugo, que uma pessoa não nasce homossexual. Não existe cromossomo homossexual. Nós cremos que homossexualismo ele pode ser aprendido ou imposto. É uma opção que a pessoa faz. Sim. Diferente de um negro. Um negro ele nasce negro. Então eles querem ganhar privilégios diante da sociedade, privilégios de lei. Então quer dizer, se você é gordo e eu faço uma brincadeira com você que é gordo, eu não vou preso. Mas se eu fizer uma brincadeira com homossexual, ele vai preso porque ele fez uma brincadeira com homossexual ou ele foi contra uma atitude homossexual. Mas nós cremos que é uma opção sexual, que pode haver uma reorientação sexual sobre o indivíduo. E nós vemos muitos casos no Brasil que essas pessoas foram reorientadas, deixaram de ser homossexuais e se tornaram heterossexuais. Você não concordar
com uma atitude, não significa que você não ama a pessoa, que você não respeita essa pessoa, você não está concordando com a prática dessa pessoa. Eles, pelo contrário, eles estão falando em pegar em armas. Eles estão realmente vindo com radicalismo, com agressão, indo para frente de igrejas, sim, levando o povo para tocar tambor, perseguição religiosa. Sim. Então olha para onde que eles estão indo, esses ativistas gays. Então nós vemos que realmente nós temos que orar, temos que buscar a Deus. Nós sabemos que o mundo, segundo a Bíblia, a cada dia vai piorar, porque o amor de muitos se esfriaria, nos últimos dias serão dias trabalhosos, e a igreja vai continuar proclamando, sim, a vontade de Deus na vida do ser humano. E essa é a mensagem que a gente vem trazer, pastor, aqui. Quando eu falo que um homossexual, ele está em pecado, ele está num caminho errado, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu estou falando que ele está num caminho que não é bom para ele mesmo. Sim, sim. E a minha intenção, eles falam que isso é discurso de ódio, pastor, que é uma incoerência. Se uma pessoa ela é pecadora, ela é perdida, a pessoa mais perdida é aquela mais carente de Deus. E é por essas pessoas que Jesus veio. Jesus falou que ele não veio para os que estão sãos, ele veio para os doentes. Então quando nós declaramos alguém é pecador, nós estamos falando que Jesus quer resgatar essa pessoa. E nossas atitudes, elas são condizentes. Você não vê agressão de evangélico contra homossexual, você não vê manifestações, todos esses protestos, incentivo à homofobia, você não vê isso de jeito nenhum. E já deles é uma coisa agressiva. Outra coisa interessante naquilo que você tem falado agora, sim, é que a criação, ela só se realiza no seu Criador. Qualquer forma de escolha, de atitude que não esteja realmente condizendo com a criação, com o Criador, realmente há uma decepção interior na vida do ser humano, na questão do seu coração, do vazio na alma que existe na vida do ser humano. Ele só se realiza no seu Criador, e quando nos relacionamos com Deus, então realmente esse padrão ele vai sendo restabelecido.